meio às lutas e tempos tão difíceis, Deus não tem desamparados que creem nele. Eu vou confiar em Ti, Senhor, testemunhar desse grande amor. No programa Vida Plena através da fé, oração e a pregação simples e objetiva da Palavra de Deus, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital e com muita alegria, mais uma edição do programa Vida Plena através da fé. Você está com o pastor Luciano e a partir de agora, aqui no Clamor do Meio-Dia, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre aqui na hora do seu almoço. Aliás, se você já almoçou, legal, tá descansando? Tá naquele horário de almoço aí na empresa, tá espreguiçando aí no seu sofá, muitas mulheres e homens também, né? Fazendo agora o almoço para a família, que legal. Muito obrigado por me receber aí nesse momento que a gente costuma dizer que é tão sagrado, né? Se você ainda vai almoçar, puxa que você tem aí uma bela refeição, viu? Que Deus possa te abençoar. O WhatsApp da rádio está aberto, hein? É o 11 96767 3553. Um forte abraço para a nossa audiência internacional. Muitos países, como de costume, conosco diariamente aqui também acompanhando a programação da nossa rádio. Tem muita gente nos ouvindo também no Brasil. Eu sou grato por cada ouvinte. Pessoal, a gente não pode deixar de mencionar aqui, e no momento da oração nós vamos fazer uma oração muito forte em função e em favor dos nossos irmãos, de toda a população do Rio Grande do Sul. Aquele estado está em muitos lugares, né, inclusive a própria capital, debaixo de água. São muitos os relatos, sofrimentos, muitas mortes também, e que Deus possa ter compaixão, misericórdia daquele povo. Isso tem a ver com a gente? Tudo, porque nós somos irmãos, nós temos Cristo dentro dos nossos corações. A gente não pode estar de frente com uma situação como essa e se mostrar indiferentes, não tem como. Então, somos brasileiros, somos filhos de Deus e é nossa obrigação, não tenha dúvidas disso, orar, separar um tempo para todos nós orarmos por esse estado que está realmente passando por um momento inédito na sua história. Eu ouvindo agora o noticiário pela manhã e pessoas de lá dizendo que nunca viram uma situação como essa, estado de calamidade pública. Não está fácil para aquele povo e nós vamos ajudá-los para louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém? É isso, chegou um pedido especial aqui, tô pegando o WhatsApp aqui para ver quem foi que mandou. Essa pessoa que fez esse pedido hoje, na verdade, não faz pedido, dá ordem, né? Inclusive um apresentador aqui de programa, de dois, aliás, na Rádio Gospel Capital. E hoje o pedido vem aqui pelo nosso querido irmão Newton, que está ali com a sua equipe na Retífica JK, trabalhando em alto nível. Meu irmão, meu amado, já quero desejar ao senhor e a toda a equipe, a família também, de todos que por aí estão, uma ótima semana em nome de Jesus. Vem aí com a sua música Eu Sou Teu Pai, Valesca Maísa. E eu já volto, na sequência tem palavra de Deus muito forte para você. Eu tenho um pai, muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar.
Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia.
Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. A palavra de Deus hoje, para o seu coração, para o meu, para os nossos, encontra-se registrada no livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, versículo de número 11 do capítulo de número 29. Diz assim: pois eu sei bem os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é claro, queridos ouvintes da Rádio Gospel Capital, que os senhores em algum momento já tenham ouvido essa mensagem bíblica, muito explanada por muitos expoentes dos púlpitos das igrejas, mas muito revelada quando a porta do quarto se fecha e quando os joelhos se dobram. Quando eu me deparo com essa revelação, eu preciso compreender que é necessário fazer um esforço mental, imaginário. Você sabia que Deus, além de nos ter dado um corpo físico, Ele também nos tem dado saúde mental, e nós precisamos usar a imaginação como um instrumento de fé. A gente precisa fazer isso, porque se a gente não faz, as coisas ficam um tanto quanto mais difíceis. Precisamos fazer, portanto, e eu gostaria que você pudesse guardar essa expressão, exercícios mentais, porque a nossa vitória, ela começa em um ambiente abstrato, que não se pode ver, que não se pode tocar. E assim também foi com personagens bíblicos. E claro que aqui nas ministrações eu não trago apenas as experiências, elas são as mais importantes, sem dúvida alguma, mas apenas as experiências dos personagens bíblicos. Trago também as nossas próprias experiências que nascem das experiências dos personagens bíblicos. E quando eu me refiro a um personagem bíblico, eu quero trazer a ideia de um homem chamado Davi, que aliás foi pregado aqui, o Salmo de número 16, que é um Salmo de Davi, pela pastora Daniela, no culto da nossa igreja ontem, porque é um personagem que tem muitas experiências, muitas bem-sucedidas, muitas mal-sucedidas, e eu aprendo com os erros dos personagens, tanto os da Bíblia como o do tempo odierno, dos nossos dias, de pessoas que estão próximas da gente. A vida é um eterno momento de aprendizado, não é assim? Então, você precisa ficar muito atento com aquilo que está acontecendo ao seu redor também, além de ficar muito atento com aquilo que está escrito nas páginas bíblicas. E Davi foi, portanto, alguém que usou no passado a imaginação para ter vitória no presente e para continuar tendo vitória lá no futuro. Lembrando que o futuro é daqui a pouco. Aliás, tudo o que eu disse para você até agora já está no passado. É presente nesse momento, mas é também passado porque eu acabei de dizer. Você lembra da ocasião em que um gigante no arraial inimigo se levantou afrontando todo o povo de Deus, confiando na sua estatura, no poder da sua lança, no poder da sua experiência como soldado no exército dos filisteus? Um homem chamado Golias. Ele afrontava de dia e de noite, colocando praticamente todos daqueles que faziam parte do povo de Deus, de Israel, de joelhos
diante de suas ameaças que foram proferidas durante 40 dias. Bom, quando foi para lutar com esse gigante, Davi se deparou com essa situação enquanto foi executar uma ordem do seu pai junto aos seus irmãos, em meio ali ao exército fragilizado, ao exército amedrontado. Estava todo mundo muito covarde diante daquele gigante. E ele falou: não, eu vou lutar contra esse gigante, porque ele não tem afrontado seres humanos. Ele tinha uma visão incrível, né? Toda vez que você receber uma afronta, você tem que fazer como Davi fez: olhar de maneira espiritual para aquela afronta. Primeiro, quem está te afrontando pode estar materializado em alguém de carne e osso, mas aquela afronta, ela tem uma origem no inferno. E quando você está lidando com as afrontas, você tem que lidar com as origens. É a mesma coisa, né? Se a gente sente febre, até adianta, de certa maneira, em algum momento, até para trazer alívio para o corpo, um remédio que faça a febre baixar. Mas, na verdade, a enfermidade não é a febre é um sintoma da enfermidade. Inclusive uma defesa do corpo. Por que o corpo fica quente? Para derreter a enfermidade. É isso mesmo, para purificar o corpo de certa maneira. Mas a gente precisa olhar para a causa daquela febre. Então, sempre quando você lida com afronta, você não precisa nem num primeiro momento olhar, fazer uma análise de quem está te afrontando. Você vai fazer isso num segundo momento. Mas num primeiro momento você tem que lidar com as causas daquele mal, daquela afronta. Até para que você lute contra a pessoa ou o inimigo correto. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Está lá escrito em Efésios capítulo 6. Mas é contra as potestades. É contra essa origem do mal. Até porque, se a gente não lutar contra a origem do mal, o mal vai o tempo todo estar sempre perto de um triunfo contra a gente. É derrotar, de fato, o gigante. O gigante é a causa do problema. E é claro que as pessoas não acreditavam que Davi, sendo de baixa estatura, comparado com um ser humano ou alguém ali do exército, né? Ainda mais quando comparado com um gigante. Diante de um gigante todo mundo fica muito pequenininho, né? Então ele teve que provar que podia lutar contra aquele gigante. As pessoas não conheciam ele, não tinham a menor ideia de que estavam diante de um homem com inteligência ministerial, inteligência espiritual. Era alguém que tinha intimidade com Deus e não apenas religiosidade, como essa canção que nós acabamos de tocar aqui na rádio antes da palavra. Ele tinha intimidade, as pessoas não viam. Ele tinha intimidade, ele tinha discernimento, ele enxergava o que as outras pessoas não enxergavam. Ele ouvia uma voz de Deus sempre falando com ele, e as pessoas ao seu redor não ouviam essa voz. Então ele teve que provar. E diante do rei Saul, ele teve que usar ali como argumento algo que ele fez no passado. E eu estou te dizendo isso porque eu comecei essa prédica falando que você precisa fazer exercício mental. E foi exatamente o que ele fez para convencer o rei Saul de que ele podia não apenas lutar com aquele gigante, mas matá-lo, vencê-lo e vencê-lo de maneira definitiva. Então, ele, diante do rei, começou a dizer do seu passado: peraí, eu me lembro quando eu lutei contra ursos e leões. Eu sei das provas que eu passei no passado. Eu estou vivo, rei. Eu vivi momentos difíceis no meu passado. Eu estive diante de situações que me pareciam, num primeiro momento, serem intransponíveis, invencíveis. E eu até achei em algum momento que aquelas lutas me liquidariam. Mas quer saber de uma coisa, rei? Eu me lembro exatamente de guerras específicas em que eu lutei com coisas que tinham força sobre-humana, como por exemplo com leões e ursos. E se eu os venci, não vai ser esse gigante incircunciso que vai me colocar também de joelhos. Eu não serei mais um dos covardes.
Tem muita gente covarde no mundo, mas eu não vou ser mais um dos covardes. E foi fazendo esse exercício mental que primeiro ele se convenceu e depois ele convenceu o rei Saul. Então é necessário que a gente faça esse exercício mental para acreditar nesses planos de Deus. Olha, o versículo de número 11 escancara para a gente que existe um Deus agora fazendo planos para as nossas vidas, fazendo planos bons. E é difícil a gente acreditar nessas coisas, especialmente quando a gente olha para o nosso momento de vida. Quantas pessoas agora não vivem esses bons planos de Deus em suas vidas simplesmente porque decidiram acreditar em definitivo que isto é impossível. Olha, a Bíblia diz exatamente o contrário, que não existem impossíveis para Deus. E além disso, diz também que tudo é possível àquele que acredita. Bom, se de um lado nós temos planos bons, eu acredito no que a Bíblia diz. A minha vida está toda pautada no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Isso aqui é muito específico para mim hoje, eu não sei se é para você. Eu creio que existe um esforço celestial para que você acredite nisso, porque é como se para Deus, a gente pode imaginar dessa forma, né? É muito mais difícil uma pessoa acreditar que ela vai viver coisas boas do que o próprio milagre dessas coisas boas acontecendo. Deus não tem dificuldade em realizar milagres, mas talvez Deus se depare com gente que não acredita naquilo que Ele pode fazer. E é aqui que está o maior problema, quando a gente não crê, quando a gente olha para a nossa situação de vida e a gente não acredita mais que é possível mudanças dentro deste quadro. Isso é absolutamente normal. O que a gente tem que fazer é transcender a normalidade. Isso é aceitável para quem não tem fé. Mas para nós, que conhecemos a palavra, que estamos diariamente em contato com ela, que vemos na Bíblia que para essas pessoas que eram feitas de carne e osso, assim como nós somos feitos, foi possibilidade para eles. A vitória nasceu de uma situação que estava todo mundo acreditando que não era. Então eu tenho que acreditar, porque esse é o meu papel. Eu tenho uma Bíblia, não é para decorar um móvel lá dentro da minha casa, é para que ela seja funcional na minha vida. Se eu não acredito, mesmo possuindo, é a mesma coisa que não ter Bíblia. Você concorda comigo? A nossa religião, ela pede da gente a prática. Outras religiões por aí são decorativas, são simbólicas, não precisa fazer nenhuma renúncia. Você pode continuar levando a sua vida do jeito que você quer. Isso é o que outras religiões, embora eu respeite a religião, o credo de todas as outras pessoas, mas você é obrigado a admitir comigo que ela não te pede nenhum esforço. Ela não sugere que você faça nenhuma manobra. E pior, ela sequer pede para que você acredite naquilo que ela prega. Com a nossa religião é diferente. Eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer, eu tenho que renunciar. Não que eu tenha que fazer tudo sozinho, mas eu tenho que cooperar para que o milagre tenha origem na minha vida. Então quero te convidar para fazer exercícios mentais nessa hora. Especialmente você que está vivendo uma situação muito difícil agora. Você não sabe o que fazer, nenhuma situação aponta para onde você pode correr, não existe uma luz no fim do túnel, quem podia te ajudar não te ajuda mais, o que você podia fazer você já fez. Eu estou conversando com você, é com você que Deus hoje quer dar uma instrução poderosíssima. Vamos falar primeiramente daquele que está vivendo o pior momento da sua vida sentimental. Eu quero começar com gente casada hoje. Pastor, não fale do meu casamento acabou. É com você que Deus quer falar hoje. Porque Deus hoje quer fazer com que você entenda que é necessário um exercício mental. E o exercício mental de hoje se resume a você se enxergar numa situação completamente diferente dessa que você está vivendo hoje.
Isso mesmo. Imagine se o seu casamento fosse bom. Isso mesmo. Pastor, não tem jeito, mas imagine pelo menos. Pastor, o senhor não tem ideia, tem traição, tem adultério dentro da minha casa. Mas imagine um lar que não tenha nada disso. Imagine isso. Pastor, é impossível eu imaginar que isso seja possível dentro da minha casa. Mas meu amigo, você está diante de uma programação hoje que está com a Bíblia aberta e de um homem que está cheio do Espírito Santo de Deus agora, te dizendo, imagine pelo menos, imagine, porque quando você conseguir imaginar o seu casamento, um casamento que tenha satisfação, você vai estar olhando exatamente para os planos de Deus a respeito dele. Não está escrito aqui, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, planos de paz. Então quando você imagina um casamento que tenha paz, você está olhando exatamente para aquilo que Deus está projetando a seu respeito. Agora, se você não tem força nem para imaginar, como é que você vai ter forças para receber esse milagre nas tuas mãos? Por isso que é necessário crer, porque o milagre precisa ser suportado. Você precisa ter forças nos teus braços para suportar o milagre. Você tem que ter a perspectiva de que é possível que isso aconteça. Agora, eu já vi Deus fazendo milagres até na vida das pessoas que não acreditam. Eu já vi. Sabe quando a criatura está totalmente destruída, arrebentada, ela não consegue nem crer? Eu já vi Deus fazendo milagres na vida dessas pessoas, mas são pessoas que, se não fosse desse jeito, elas não se levantariam. Isso é a exceção da regra. Já vi, eu até afirmo a você que quando eu não queria mais nada com Deus, Ele insistiu comigo. Então eu não posso te dizer que eu tenho que participar, mas via de regra, eu preciso participar dessa mudança que Deus está disposto a fazer na minha vida, porque de outra sorte, meu amigo, de outra maneira, as coisas não aconteceriam na minha vida. Mas já que você está aí, está diante da palavra agora, com os olhos marejados, por que você não faz esse exercício? E outra coisa, entre aqueles que não fazem esse exercício e aqueles que estão fazendo esse exercício, eu creio que o milagre está muito mais perto de gente que está se esforçando agora para viver uma mudança de vida. Imagina aí, minha amiga, eu sei que existe todo tipo de abuso dentro da sua casa, mas imagina um marido delicado, singelo, gentil, alguém que chega do trabalho e conversa com você. Imagina alguém que não te toca de uma maneira tão truculenta. Pastor, mas o senhor está pedindo demais, não sou eu, é o Espírito Santo. Hoje tem que ser com a tua participação. Imagina um lar onde não tem gritaria, onde os filhos te respeitam. Imagina você aí, meu jovem, você ter aí dentro da sua casa um pai livre dos vícios do álcool, das drogas, da pornografia. Imagina aí, pai, você ter filhos agora que voltam para casa com boas notícias, que não chegam embriagados, intoxicados. Imagina pelo menos, eu sei que esse não é o cenário que você está vendo agora, mas pelo amor de Deus, apenas imagine. Se você conseguir enxergar isso nos teus pensamentos, primeiro você vai estar usando a tua fé. E você precisa de fé para entender o que Deus tem para você. Simplesmente imagine nesse momento. Pastor, não é fácil? Não é. Eu tenho que te dizer que não é. Não foi fácil para o profeta Ezequiel. Quando Deus o levou naquele vale de ossos secos, e quando você está em um lugar como esse, você não tem esperança de nada. Até o profeta, que tinha milhares de experiências anteriores com Deus, estava difícil para ele acreditar que era possível uma mudança naquele cenário onde os seus pés estavam fincados. Não havia apenas ossos. Talvez o profeta tenha até, de repente, presenciado a ressurreição de alguém que tinha morrido há pouco tempo. Seriam ossos frescos? Não. O caso em tela era uma visão de ossos sequíssimos. Capítulo 37 de Ezequiel. E Deus colocou
aquele homem naquele vale para ele fazer exercícios mentais. E qual que era o exercício mental proposto? Será que estes ossos podem reviver? Veja que Deus gradativamente foi falando com o profeta nesse capítulo de número 37. Não mandou ele de primeiro, profetiza, porque isso aí vai ter tudo, você vai perceber uma grande mudança. Foi conversando com ele, porque Deus sabe que a nossa natureza humana tem muito mais facilidade para duvidar do que para acreditar. Tenha dúvidas disso. Agora Deus está te ajudando. Deus não está colocando a bomba na tua mão e está te dizendo, te vira. Ele está dizendo, poxa, pelo menos imagina. Comece a enxergar um cenário. Se estava difícil para Ezequiel, alguém que tinha experiências muito palpáveis com Deus, que dirá de nós? Então você precisa começar a acreditar. Deus começou a convencer o profeta, é possível. Abre a tua boca que você vai ver. Não foi apenas um exercício mental, foi um exercício de oralidade. Abre a tua boca, profeta, e profetiza. Você vai ver as mudanças nesse vale de ossos secos. A essa altura, eu já estava vendo o que estava passando pela cabeça do profeta Ezequiel. Será que é possível esses ossos secos se juntarem e formarem pessoas vivas? Ele começou a acreditar e em algum momento ele profetizou, ele abriu a boca dele dentro daquele vale de morte e profetizou vida. É o que você, além de pensar, deve declarar com a sua boca. Se tem drogas, se tem contexto de violência doméstica e familiar dentro da sua casa, você começa a vencer isso quando você começa a imaginar que é possível estar liberto disso. É quando você vai além, começa a abrir a tua boca para dizer e para profetizar nesse vale de ossos secos que você está vivendo aí. E qual que é a promessa? A promessa é de um cenário diferente. Está dizendo aqui na palavra planos de paz. O que é que você imagina nesses planos de paz redigido aqui na palavra de Deus? Um casamento abençoado. Paz, algo que lembre paz. Uma casa onde exista diálogo, onde os filhos respeitam os pais, onde os pais ensinam princípios da palavra para os seus filhos. Eu me deparei com uma cena antes de chegar no estúdio, de uma mãe fazendo a leitura de uma oração para o seu filhinho, só tem 3 anos, e pedindo para ele repetir, coisa mais linda do mundo. São os pais ensinando os seus filhos princípios espirituais. Você pensa que essa criança vai esquecer lá na frente do que ele está sendo ensinado agora? Negativo, ele vai lembrar pelo resto da vida dele. Este é o tipo de plano que Deus tem para nós, para os nossos filhos. Então você precisa, acho que é a tua parte aqui, se ver incluído e vivendo os planos de Deus. Só assim, meu amigo, eu acredito que você começa a viver hoje, minha amiga, a possibilidade de uma grande transformação na sua vida. Você tem que pedir para que o vento de Deus, o vento do diabo espalha, destrói, faz desmoronar, mas os planos de Deus fazem com que as coisas voltem a seus devidos lugares e você possa experimentar o que Ele tem para você. Bom, isso foi um princípio aqui estabelecido. Isso pode acontecer na vida sentimental, entre casados, noivos e solteiros. Começa a ver um cenário diferente. Na vida financeira, a mesma coisa. A tua realidade é que você não está conseguindo ter o básico. Tem um monte de conta atrasada. Tua vida está toda atrapalhada. A gente tem força para ver isso. Por que a gente não tem força para acreditar na palavra de Deus que diz que Deus tem planos diferentes desses? Essa é uma atualidade de coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Mas a Bíblia está dizendo que Deus tem um plano. E muitas pessoas não vivem esse plano que Deus estabeleceu simplesmente porque estão adotando o discurso da miséria. Não, eu tenho que viver isso, é isso que eu vou viver pelo resto da minha vida. Né? Até fecho aspas aqui, porque não é o que eu digo. Eu não digo isso de maneira nenhuma. Estou falando aqui para você entender que essa é a visão que você está tendo hoje das coisas. Mas Deus está dizendo, capítulo 29 de Jeremias, versículo de número 11... planos de paz, eu estou projetando para vocês planos de paz e não planos de mal. Agora,
a gente tem que ter uma única força. A força de acreditar nisso, fazer esse exercício mental, que é de se ver livre dessas dívidas, desses problemas que estão arrancando a tua paz. Não tem coisa pior na vida, é você não conseguir dormir. E quanta gente não está conseguindo dormir agora porque está toda atrapalhada. Sabe que no outro dia não vai ter de novo. Sabe que no outro dia as pessoas vão começar a ligar, fazer aquelas cobranças, vai ter gente batendo palma no portão da tua casa, o teu WhatsApp vai estar sendo inundado de cobranças, assim como o seu e-mail e etc. Você não dorme. Então você vai agora, do meio das tuas dívidas, do meio de tudo isso que tem te cercado, as falências, você vai ter que olhar para frente e se ver livre completamente dessa situação. É simples assim. A palavra de Deus não é complexa. As orientações são simples. Complexa é a nossa dúvida, é a nossa capacidade de não crer que isto é para nós. Deus está dizendo de quem aqui? De habitantes de outros planetas? Não, está falando da gente. Eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Mas diga-se de passagem, não é para qualquer pessoa, é para quem teme nele. Teme a Ele, é para quem está inserido nele, é para quem não está vivendo uma vida de mera religiosidade, mas uma vida de grande intimidade com Ele, é para quem recebeu o seu Filho como único e suficiente Salvador. Você vai me desculpar, mas se você não está vivendo o que a palavra de Deus diz para você, você não vai experimentar isso. Você tem que se enquadrar nos critérios dele. Eu gostaria de vencer se valendo dos meus próprios critérios, não dependendo de ninguém, não é? Só que não, com Deus é diferente. Você vai ter que confiar com Ele. Enquanto você pensa nessas coisas, você vai conversar com Ele também, você vai abrir a sua boca, você vai dizer para Ele, é o que eu estou vivendo agora, mas eu vou contar um grande testemunho, e o meu testemunho é de que um dia eu ouvi a sua palavra, e que o Senhor me convidou, pelo menos num primeiro momento, a fazer exercícios mentais, e na sequência, o Senhor me orientou a abrir a minha boca, ainda que de dentro do vale dos ossos secos, e hoje eu vivo uma realidade diferente, porque eu me contemplei em um futuro, em planos de Deus a meu respeito. Eu tenho contado centenas de testemunhos, porque antes do milagre chegar, eu já sinto o cheiro dele, eu já sinto o sabor dele. Para você viver um milagre, você tem que entender que ele está perto de você. Assim como você chega na sua casa, tem uma refeição sendo feita, é um cheiro de um arroz que sobe, é o cheiro daquele feijãozinho gostoso. Eu estive agora na Bahia, meu amigo, chegamos de lá tem 2 dias, a gente passa pelas ruas e sente o cheiro da culinária baiana, daquele tempero forte. Ou coisa maravilhosa é quando chega hora de almoço, hora de janta, porque o cheiro mostra, né, que a coisa é muito boa. A gente primeiramente come pelo cheiro, né? Você tem que sentir o cheiro do milagre da mesma maneira. E aí você sabe que você vai tocar, porque quando você sente o cheiro de uma refeição, você sabe que daqui a pouco você vai ingeri-la. O milagre não é diferente, é a mesma coisa. Eu tenho que conhecer a textura desse milagre, o cheiro desse milagre, e depois consumir esse milagre. O milagre está próximo de gente que anda, que pensa, que se manifesta dessa maneira. Então você vai ter que fazer todos estes exercícios para viver esses planos de paz sobre a sua vida, porque esse é o fim que Deus quer que nós tenhamos, estar inseridos em seus planos e acreditar é a chave. Pastor, mas está tudo dando errado. Aí que é legal, meu amigo, acreditar do vale de ossos secos, assim como Ezequiel acreditou. E quando ele profetizou, o que aconteceu? Se levantou um poderoso exército para fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. O teu casamento fará a diferença em outros casamentos falidos. A tua vida financeira vai fazer todo sentido para você, meu amigo. Sabe por que as pessoas precisam ser prósperas? Porque elas precisam ter, além de ter para elas, ter também para ajudar quem nada tem. Até o nosso dinheiro, meu amigo, caminha debaixo desse propósito. O que eu quero ter? Para ser vaidoso, para humilhar o outro, você não vai ter nunca. Por que eu preciso ter para ajudar quem nada tem?
Então Deus vai abençoar você, mas você já tem que se enxergar abençoando as pessoas. Exatamente isso. Veja como a palavra de Deus tem direção tão simplificada, e é a gente que acaba de fato e de verdade atrapalhando as coisas. Eu poderia falar aqui ainda da área da saúde, as pessoas se enxergarem curadas, ainda que do meio da doença. Eu poderia falar ministerialmente, as pessoas já se enxergando bem-sucedidas no altar, ainda que elas fiquem dizendo que não tem oportunidade, que o pastor da igreja não olha. Eu poderia falar de um monte de coisa, mas está aqui estabelecido o princípio. Seja lá qual for o seu vale agora, você só precisa fazer uma coisa: se enxergar nos planos de Deus. Bonita canção. E na sequência eu volto sim, trazendo aqui a santa, aliás, fazendo com você a oração que quebra toda obra de feitiçaria, que nos coloca exatamente no cenário da vitória. E você já sabe, né? A Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até daqui a pouquinho. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar
teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo, querido. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele te tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder, Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele, entra em juízo com Ele, entra em juízo com Ele. Oh, levante-se, querido, levante-se, levante-se, levante-se. Ergue as tuas mãos a Ele, chame a atenção do teu Deus e diga: lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia, aleluia. O seu amor não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Oh! Senhor nosso Deus, obrigado por nos ouvir, porque se o Senhor foi capaz de falar, é claro que o Senhor também é capaz de ouvir.
O momento da mensagem é quando o Senhor fala com a gente. Fala com o falido, com o caído, com o decepcionado, com o rejeitado, com o alegre, com o contente, com o restaurado, com o abençoado. Mas quando chega o momento da oração, somos nós quem falamos com o Senhor. Primeiramente, obrigado pela salvação da minha alma e por me ter dado coragem para dizer sim ao meu chamado, ao meu ministério e à minha missão de vida. Quero lhe agradecer, meu Pai, por tamanho presente e admitir que não trabalhei para tê-lo presente. Não foi, meu Deus, mérito, foi presente. E eu quero lhe agradecer. E também pelas pessoas que hoje tomam a decisão de te receber como Salvador da vida delas e também como Senhor, porque se submeterão, olharão para a sua palavra e dirão: eu obedeço. Quero lhe agradecer pela minha saúde, capacidade física e cognitiva. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. E eu penso neste momento, exatamente neste momento, estar vivendo esses planos de paz estabelecidos e ofertado ao seu servo. Muito obrigado. Obrigado porque não existe bondade que possa ser assemelhada à do Senhor. Agradeço também pela minha esposa e minhas 3 filhas, a minha família, pelos demais membros de toda a minha parentela. Está todo mundo bem, com saúde, eu só tenho a lhe agradecer. Lhe agradeço o que tenho. Se não é muito, é o que eu preciso para viver. Tem sido o suficiente. Muito obrigado, meu Deus, por todas as coisas, inclusive as lições que aprendi naquilo que não deu certo. Como foi importante, meu Deus, o aprendizado para não continuar incorrendo nos mesmos erros e tendo prejuízos ainda maiores. Talvez seja por isso que a sua palavra nos orienta a dar graças por tudo, até pelo que de ruim acontece, porque acaba exportando tantas e tantas lições preciosíssimas. Obrigado por me livrar da vergonha, da humilhação e de todas as outras coisas parecidas com essas. O Senhor é bom e eu tenho que declarar como forma de gratidão essa bondade a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Lhe agradeço pelos meus irmãos de fé, por todos aqueles que caminham comigo, me abençoando. Tem gente que me liga dizendo: pastor, está precisando de alguma coisa? As contas na rádio estão pagas. Eu sou um privilegiado, tem gente que faz isso. Tem gente que o Senhor tem abençoado de uma certa maneira tão grandiosa que transborda para abençoar essa rádio e a minha vida. Obrigado. Gente que tem visão extraordinária, enxerga além daquilo que está diante dos seus olhos naturais. Muito, mas muito obrigado. Agradeço pelos ouvintes da Rádio Gospel Capital, de todas as pessoas que estão tendo acesso a essa programação agora. Continua a dar vitória, livramentos. Eu oro por todas as pessoas que estão sentimentalmente vivendo momentos tão difíceis. Que essas pessoas possam ter, juntamente com as outras, essa capacidade de se enxergar em um outro cenário, pois disso tratou a sua palavra. Gente que está chorando e que está na posição do profeta, um vale de ossos secos. E de saber que a solução está ali na nossa boca, meu Deus, porque tem um Deus nos dizendo: profetiza. Isso é surpreendente. Eu quero dizer isso, meu Pai, das áreas mais sensíveis que estou enfrentando, porque também estou. Que tudo volte ao seu devido lugar, o que estava morto ressuscite.
o que estava desvalido seja validado e que o seu nome seja glorificado através do testemunho que eu vou contar. Eu vou contar um testemunho acerca deste dia. Existem situações das quais eu gostaria tanto de me ver livre. Eu agora fecho os meus olhos e abro a minha boca, primeiro para imaginar com a minha mente estar livre completamente desse problema e com a minha boca determinar agora que venha um vento que coloque coisas em seus devidos lugares. E aí sim, Deus, poder continuar dizendo que o Senhor é um Deus, além de bom, maravilhoso, misericordioso, transformador. E para, meu Deus, finalizar essa oração, tira quem está, meu Deus, lá na UTI, vivendo esse momento de pré-morte, já desenganado pela medicina. Livra os familiares. Os familiares às vezes estão sofrendo muito mais do que os próprios moribundos. Ajude-os, meu Deus, a saírem dessa situação, oferecendo-lhes uma nova oportunidade de vida. Afasta o espírito da morte agora e confunda a medicina. E todas essas coisas eu as peço e desde já as agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Obrigado, meus amigos, por ter acompanhado essa programação todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui no estúdio, pregando a palavra de Deus, levando alívio e alento a quem mais precisa. E se você pode nos ajudar, acabamos de chegar de uma viagem missionária, onde muito dinheiro foi gasto. O dinheiro das ofertas dos irmãos que nos ajudaram a fazer a missão, que foi muito bem sucedida lá na Bahia. E nós já estamos planejando a próxima. Ajude-nos, nós temos uma razão para prosperar, que é de superabundar na vida de quem nada tem. Bom, você pode nos ajudar através do Pix, chave celular 11 96767 3553. Obrigado pelo carinho da sua audiência, e você pode encontrar a Rádio Gospel Capital no Google Play, digitando Rádio Gospel Capital, baixando o nosso aplicativo diretamente, ou pela Rádiosnet. Lá na lupinha de encontro você coloca Rádio Gospel Capital e você nos encontra com muita facilidade. Eu desligo agora o microfone, mas o WhatsApp fica ligado para sempre, até o retorno de Cristo, para te atender, te aconselhar ou simplesmente para ser alguém que tenha uma escuta saudável. Muito obrigado. A Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.